Senhor. Meninos e meninas comemoram esse dia. Meninos e meninas de todas as nações comemoram este dia. O Natal é muito bom. Os dias do céu, Vamos animar, vamos louvar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus, o Salvador. puxa a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vai em que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Cante com alegria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Tem glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Levanta suas mãos, adora o Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, E por fim entronizado, as nações há de julgar. as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os guerreiros triunfantes empurram de cantar. Vencendo vem Jesus. Agora as vozes louvam ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Olha, eu queria fazer o seguinte. Eu quero ouvir vocês cantando. Eu vou pedir para os instrumentos pararem e a igreja vai cantar. Vamos comigo então. Glória, glória, aleluia. Melhorou. Simbora. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem. Glória, glória, aleluia. Canta com alegria. Vencendo vem Jesus. Oh, glória. Glória, glória, aleluia.
Aleluia. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos. Passamos um ano aí, para alguns muito complicado, para outros nem tanto, mas em todos os momentos foi a voz do Senhor que nos guiou. Em todos os momentos, o som do nome Jesus nos acalmou o nosso coração. E é por isso que a gente parece todo mundo muito louco, que vem adorar um Deus que aparentemente não se vê. Vamos louvar com esse hino que diz: só de ouvir a tua voz e sentir o teu amor, todos os meus medos se vão. Se você está com medo de alguma coisa aí, 2017, eu já declaro vitória na tua vida, em nome de Jesus. Não tem medo não, não tem medo não. Ele já venceu a cruz. Jesus venceu a morte de cruz. Você vai ter medo do quê? Da conta do final do mês? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu De paz, a paz que excede todo entendimento. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos do início. Só de ouvir tua voz, Ouça a voz do Senhor. e sentir teu amor, Sente o toque poderoso. só de pronunciar o teu nome, Jesus, Jesus. os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, Olha a paz aí. pois de paz tu inundas Meu ser, Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. nome doce de Jesus pode mudar os caminhos que talvez você queira mudar, mas talvez Deus não queira mudar, porque os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos, e o entendimento dele é muito maior do que o que nós podemos ver. Por isso a nossa fé não está firmada nas coisas que nós vemos, mas sim naquele amor que morreu por nós e ressuscitou. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Jesus, Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem Vamos mais uma vez. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome. Que doce nome, Transforma em alegria que transforma em alegria toda essa tristeza. o meu triste coração. Joga lá fora essa tristeza. Jesus, só o teu nome Sobre todos os nomes. é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Sandro. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Glória a Deus. Muito bem. Meu nome é Sandro, sou um dos pastores aqui da igreja. Quero agradecer a sua presença aqui nessa noite e quero saber quem é que nos visita nessa noite. Levante sua mão para mim, por favor. Você que nos visita, peço que fique de pé um minuto, por favor. Muito bem. Agora, os irmãos que estão ao redor, eu peço que dê um grande abraço nesses irmãos que nos visitam e todos cumprimentem um ao outro com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Quando acabar o culto, vocês vão ter que ter uma música, né? Aí, se estiver acabando o culto, quando estiver fazendo oração, você traz um teclado e a gente acaba, tá bom?
Muito bem, muito bem. Ainda não está frio, gente, para a gente estar tão quieto desse jeito. Na verdade, está até calor, não está não? Muito bem. Aleluia. Olha só, eu tenho um aviso para dar para todos antes que a gente continue com o nosso culto. O pastor Nassif não está aqui conosco nessa noite, porque o Rafa está enfermo, está doente no hospital. O pastor Nassif está com a esposa dele lá, mas eu acho que ele está ao vivo para mandar um abraço para todos aí. Pastor Nassif. Oi, minha gente, tudo bem? Aqui é o pastor Nassif. Gostaria muito de estar com todos vocês aí, mas não pude, porque hoje estou com o Rafinha, que está aqui no hospital, lutando contra uma infecção bem forte, mas com a bênção e a graça de Deus, vamos vencer essa batalha. Estamos hoje aqui ao vivo para desejar a vocês um Feliz Natal, já que esse é o nosso último culto de domingo à noite do ano. Nos encontraremos no domingo que vem pela manhã, no culto de Natal, e depois no 31, no grande culto da virada. Unção e a presença do André Valadão. Então, Rafinha, manda um oi para a igreja. Eita, tudo bem? Estou aqui no hospital. Então, já estou aí para glorificar ao Senhor pelos seus corações. Aí, gente, um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus. Eu peço, e nós vamos estar aqui orando hoje todos como igreja pela vida do Rafa, do Nassif, da Lúcia, mas eu peço que você também esteja orando. Ele teve uma infecção forte, está em tratamento, em nome de Jesus será curado, amém? Muito bem, vamos fazer um culto ao Senhor Jesus. Antes disso eu tenho alguns avisos aqui para vocês. Então, como o pastor Nassif disse, no dia 24 e dia 25 nós temos culto aqui na igreja, mas é no culto do templo aqui americano, tá certo? Que no nosso templo grande nós não vamos ter culto no domingo, no final da tarde, aqui no Ministério Brasileiro. Então faça os seus planos para estar aqui, tem vários horários, se informe por favor para que você possa encontrar o melhor horário possível para você estar aqui adorando o Senhor no dia de Natal. No dia 31 nós temos o culto da virada, que o pessoal tem batizado do nome, culto da virada. Gostaram do nome, não? Com unção com óleo. E eu peço que você que tem interesse de estar aqui conosco no dia 31, que será um culto em conjunto com os hispanos e os brasileiros, você fale com a Sheila Portugal, que está lá atrás, está abanando para nós agora, e você se informe a respeito da comida que vai ter, quem tem que trazer o quê, tá certo ou não? Sou bom para dar esse tipo de aviso, não é não? Estou percebendo que está indo uma fluência aqui, né? Mas muito bem, o ponto é, se informe, por favor, olhe o seu boletim, converse com a Sheila Portugal, esteja conosco. É mais importante você estar conosco aqui, ser abençoado, ser ungido, começar um ano em nome de Jesus, diante da vontade do Senhor. E nós teremos o André Valadão nesse dia também, que vai estar dirigindo o louvor e adoração. Amém? Tudo bem? Será às 5:30 da tarde, no dia 31 de dezembro. Está aí no seu boletim. No dia 6 de janeiro, às 7:30 da noite, nós temos uma palestra com o Dr. Carlos Alberto, doutor em Fisiologia e Anatomia Humana. Será gratuito, mas é obrigatório fazer uma inscrição. Pegaram aí? É de graça, mas tem que fazer inscrição. Inscrição não significa pagar, significa preencher os dados. Então você tem que, no seu boletim você tem as informações, forstorlando.ccbchurch e assim por diante, leia aí no seu boletim. Se você também não tiver o boletim na mão, fale com o pessoal no final do culto, converse com a Rúbia e com todos os que estão servindo aqui e faça a sua inscrição em nome do Senhor Jesus. Tudo bem? Amém. E o último aviso que eu tenho antes dos nossos dízimos e ofertas é um vídeo que o Gil pediu para que eu passasse. Assista para nós, conosco aí um minutinho, por favor. Não tem o vídeo. Muito bem. Não tem problema, eu dou aviso também. Quem não ouviu falar ainda sobre um evento que se chama Surge? Levanta a sua mão. Quem não ouviu, levanta a mão. Muito bem, então ninguém ouviu. Muito bem. Gente, é o seguinte, o Surge é um weekend conference, é uma conferência de final de semana, dos dias 17 a 19 de fevereiro, para jovens entre 12 e 18 anos de idade. Alguém perguntou alguma coisa?
Não? São eles lá atrás. Entre 12 e 18 anos de idade, e o valor de inscrição são $85. Há um desconto de $30 para inscrições até 15 de janeiro. Ou seja, o valor será de $55. Muito bem? Amém? Só que tem mais uma coisa. Se você trouxer alguém, os 10 primeiros que fizerem a inscrição vão pagar apenas $40. Em resumo da história, gente, deixa eu explicar. Vocês perguntam lá no final do culto para o pessoal como funciona, quais são os descontos. O importante é fazer rápido, entendeu? Quanto mais rápido vocês fizerem, mais barato ficará. E é importante que você coloque seu filho para estar junto com eles. E aí eles têm um monte de nomes de pessoas aqui, cantores de rap e assim por diante, que eu não sei nem falar o nome, mas que vai ser uma bênção. Então você que tem um filho entre 12 e 18 anos de idade, encoraje eles a estar aqui conosco em fevereiro, nesse final de semana. Amém? Muito bem. Vou pedir para que todos fiquem de pé, por favor. Quero fazer uma oração em concordância com todos aqui, pela vida e pela saúde do Rafinha. E logo depois disso eu quero convidar você a trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui ao Senhor Jesus. Eu não me canso todo domingo de dizer que o Senhor te deu primeiro e por isso você pode trazer aqui para o Senhor. Não tem nada que você tenha que o Senhor não tenha te dado antes. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça comigo, levante o seu coração e a sua voz agora em favor do Rafa, do pastor Nassif e da Lúcia. Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós dizemos que Tu és Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas e todas as pessoas, Pai. Nós colocamos agora a vida do Rafa nas Tuas mãos. Oramos todos aqui como igreja do Senhor, em concordância e unidade, pedindo que o Senhor o visite, o guarde, o cure nesse momento no nome de Jesus. Abençoa também a vida do pastor Nassif, da Lúcia, da paz, tranquilidade, Senhor, da força para eles nesse momento, Senhor, e que rapidamente o Rafa saia desse hospital, que eles saiam revigorados todos. Nós oramos no nome de Jesus. Te pedimos também, Pai, abençoa essas sementes que serão trazidas aqui. Senhor, prospera as famílias, Pai, visita cada um. Abençoa, Pai, nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Traga o teu dízimo e a tua oferta aqui, em nome do Senhor Jesus, enquanto nós louvamos. Justos e verdadeiros são confessará, todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
temer. Aleluia. Aleluia. Você consegue imaginar a felicidade do coração de Deus ouvindo você cantar? Por mais desafinado que seja. Ó Rei. Qual o pai que não se alegra? Abra tua boca. Enche o peito de ar desse tamanho aqui, ó. Abre a sua garganta e com muita alegria declare o Rei das Nações. O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. O Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. O Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito bem. Vamos trazer a palavra do Senhor para essa noite. Prefiro substituir o pastor Nassif quando ele está viajando. E não num momento como esse que ele está com o Rafinha enfermo. Mas vamos trazer a palavra. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor não fazemos nada, não podemos nada. Fala conosco nessa noite. Usa, Senhor, a Tua palavra para que nós sejamos edificados, confortados, inspirados a sermos conforme o Teu coração. Pai, que nós possamos ser como o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, seja bem-vindo aqui no nosso meio, fala aos nossos corações, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que você possa abrir o teu coração e que você esteja aberto a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Muito bem, eu tive muito tempo para preparar essa palavra, como vocês podem imaginar, e eu espero que assim Deus fale mais ainda com você, que eu fale menos e Deus fale mais, em nome de Jesus. Muito bem, a palavra que eu tenho para trazer hoje para a igreja é uma palavra que diz respeito a uma palavra que até a gente pode dizer que está fora de moda, que é a palavra integridade. Hoje em dia, há uma deturpação da verdade na sociedade como um todo, em várias esferas, nas escolas, no governo, nas famílias, nos relacionamentos. Há uma deturpação, uma distorção do que é o correto, há uma inversão de valores. Todos os dias, eu e você, somos bombardeados com diversas notícias, com diversas informações que nos preocupam, nos envergonham, nos deixam confusos. Eu não sei se isso acontece com você, mas pelo menos as notícias que eu leio e vejo são assim que acontecem. Mas isso não é um privilégio apenas de brasileiros. Se você ler as notícias americanas, você vai perceber que, de alguma forma, é a mesma coisa que acontece. Você continua com problemas na sociedade como um todo. Não adianta só você falar do Brasil, você tem problema em todos os lugares do mundo. A própria celebração do Natal
qual eu e você celebraremos no próximo domingo, ele muitas vezes perde o sentido original do Natal. Eu não vou entrar nem no mérito aqui com você a respeito da data do Natal, se Jesus nasceu no dia 25 ou não, que nós sabemos que muito provavelmente isso não aconteceu, porque é uma questão de uma data que foi estabelecida para a celebração do nascimento de Jesus, mas nós celebramos sim a vinda do Salvador no dia 25 de dezembro. Mas o ponto é, muitas vezes se esquece isso e nós cedemos a um consumismo exacerbado, a uma troca do que é o sagrado pelo que é mundano, e até entre os que creem que somos nós, o sentido do Natal fica ao inverso. Tá certo? Não é assim que acontece? Quando você vê, você esquece que domingo que vem nós estamos celebrando a vinda do Salvador. Você está preocupado com o presente que você tem que dar ou tem que deixar de ganhar, ou se você comprou, se você não comprou, e aí você briga com o cara do trânsito, porque fica impossível você ficar perto do shopping para dirigir, e aí começa aquela guerra generalizada, e tudo parece que leva você a esquecer o que é, na verdade, o Natal, e sim lembrar do que você tem que dar ou ganhar. No sentido geral, então, há um senso comum de que a integridade, como eu disse, ela está fora de moda. O fato é que viver com integridade é uma forma de ser que a Bíblia nos ensina a perseguir através das atitudes que glorificam a Deus. É dessa forma que você e eu alegramos a Deus, vivendo com integridade. Não só em celebrações de Natal, ou na celebração do Ano Novo, ou nessa época do ano, mas no ano que vai vir também. E em todos os momentos da tua vida, o que importa é que você tenha integridade. Amém? Muito bem, então integridade, ela está relacionada diretamente ao caráter, e o caráter está relacionado diretamente com as atitudes. Então veja bem, a Bíblia diz que nós temos que ter caráter, a Bíblia diz que nós temos que ter integridade, a integridade está ligada ao teu caráter, e o caráter está ligado às atitudes que você tem todos os dias. E eu gosto sempre, quando eu trago uma palavra para a igreja, de entender exatamente o que nós estamos falando da palavra que nós estamos ministrando. E a definição de integridade é um substantivo feminino com origem no latim, que se chama integritate, que significa qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Tá certo? Estou falando o que é integridade. Em sentido figurado, a integridade pode ser descrita como honradez, pureza ou inocência. Pode designar uma atitude de plenitude moral, sendo a característica de uma pessoa incorruptível. Isso é integridade. Tem alguns termos que o pessoal fala, esse disco está corrompido de computador, não tem? Porque foi a integridade desse vídeo que você está colocando, Ricardinho, que eu não sei o que é. A integridade da pessoa está corrompida, a integridade dos dados está corrompida, assim como a integridade da sociedade está afetada. E como eu disse no início, integridade está relacionada ao caráter, e o caráter está relacionado às tuas atitudes, tuas e minhas. Então eu fui atrás para saber o que significa atitude. E a definição de atitude, para aqueles que me conhecem um pouco mais de perto, sabem que eu sou uma pessoa que gosta de processos, procedimentos, sou um pouquinho sistemático, só um pouquinho sistemático. Então, a definição de atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Tá certo? Então, na verdade, todo dia, você criou aí na sua cabeça uma forma de fazer, de pensar, um procedimento de vida que leva a um tipo de comportamento. Isso se chama as tuas atitudes diárias, estão ligadas diretamente ao teu caráter, que mostra se você é íntegro ou se você não é. Tudo bem? Só torno aqui minha introdução. Atitude é a concretização de uma intenção ou propósito. Então, aquilo que você quer fazer, atitude é o que você acaba fazendo pelo desejo que você tem de fazer. De acordo com a psicologia, a atitude é um comportamento habitual que se verifica em circunstâncias diferentes. E essa é a parte que eu mais gosto.
As atitudes são patenteadas através das reações repetidas de uma pessoa. Então é o seguinte, sabe a marca que você tem? Patenteado? É a repetição daquilo que você faz várias vezes. Certo? Se você tem uma linha de conduta de determinada forma, as pessoas vão olhar você de uma forma e vão falar, ó, aquela pessoa é assim, ó. De acordo com o que você se comporta. De acordo com as suas atitudes. Que está ligado ao teu caráter, que está relacionado com uma vida íntegra ou não. Amém? Contextualizei aqui. Então a sociedade corrompida, mas está ligado com cada uma das atitudes que nós temos. Salmo 41:12 diz assim, por causa da minha integridade, tu me sustentarás, o Senhor, e me põe na tua presença para sempre. Salmo 84:11 diz assim, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Provérbios 28:18 diz assim, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Portanto, o mundo carece de integridade. Integridade essa que a Bíblia nos encoraja a viver e que está diretamente ligada com o meu dia a dia, com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Portanto, estudar a respeito de integridade que faz com que você seja seguro, que faz com que você seja abençoado, está diretamente a estudar sobre qual assunto? Suas atitudes. Amém? E para estudar a respeito das tuas atitudes e das minhas atitudes, nós vamos hoje abrir a Bíblia no livro de Colossenses. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 do livro de Colossenses. O livro de Colossenses, ele fica depois de Filipenses, depois de Efésios, e Gálatas, e Coríntios, e 1 Coríntios, e Romanos, e Gálatas e Atos. Tudo bem? Acharam aí Colossenses? Não. Muito bem. Toda vez que eu trago uma palavra aqui para os irmãos, eu gosto de contextualizar, porque é assim que a gente deve trazer. Eu contextualizo, eu falo para quem ele escreveu, quem é que escreveu, para quem escreveu, a gente entende e põe aplicado no nosso dia a dia. Quem escreveu essa carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo, o herói da fé. Eu brinco com a minha esposa, na minha casa, muitas vezes eu gosto de brincar com as minhas filhas e com a minha esposa. Quem são as pessoas que nós vamos encontrar no céu quando a gente for para o céu? Já parou para pensar nisso? Quando você for para o céu, quem é a pessoa que você gostaria de conversar primeiro? Lógico que Jesus vai encontrar com você, mas já pensou falar com Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó? E eu sempre falo para assim, o segundo cara vai ser Paulo. Jesus, depois o Paulo. Tudo bem, não? Sei que não é muito legal ficar falando disso, mas a verdade é que todos nós vamos para lá, tá? Você crê e vai. Muito bem. Colossenses está dentro das cartas que Paulo escreveu da prisão. Tudo bem? Paulo foi preso em Roma. E nós sabemos disso pelo capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, onde está escrito, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum, dentro da prisão. Ele alugou uma casa, ficou preso ali, como se fosse, a gente chama hoje em dia, prisão domiciliar. Tá certo? E dali ele escreveu algumas cartas, 4 cartas da prisão, que são Filipenses, Efésios, Filemão e Colossenses. Essa carta, portanto, ele escreveu da prisão para os Colossenses. E as circunstâncias às quais ele escreveu essa carta era o crescimento do ensino cheio de heresias. Naquela região, heresia começava a crescer no meio da igreja. Eles estressavam a necessidade de ter ritos judaicos ainda nas sinagogas, e eles enfatizavam o desenvolvimento da filosofia como uma forma de você conhecer a Deus. Então, se você era muito conhecedor, estudioso, você conhecia a Deus, senão não. Então, era uma forma herética de excluir as pessoas de conhecerem a Deus. Eles adoravam a anjos e colocavam intermediários entre Deus e os homens. Tá certo? Já ouviram isso em algum lugar? E o mais trágico ainda, eles
negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles achavam que ele era um ser iluminado e não era o Cristo, o Deus vivo. Tá bom? Então Paulo escreve essa carta buscando enfatizar qual era a verdadeira divindade de Jesus Cristo, a única divindade de Jesus Cristo, para rebater essa falsa doutrina que depois gerou o gnosticismo, para levar os crentes a uma maturidade espiritual e informar os irmãos a respeito da sua situação ministerial e chamá-los para interceder pelo ministério de Paulo. Esse é o objetivo que ele escreveu a carta dos Colossenses. Tudo bem? Então, para que eu possa ir no capítulo 3, e você entenda o contexto, eu vou rapidamente falar do capítulo 1 o seguinte. No capítulo 1, Paulo agradece a Deus. Vai no capítulo 1 aí comigo. Paulo agradece a Deus pela fé dos colossenses e faz uma das maiores declarações sobre a supremacia de Cristo. Por quê? Porque eles falavam que Jesus Cristo não era Deus, não tinha divindade de Cristo, então ele tinha que rebater isso. Então veja aí no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido o falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Muito bem. Logo em seguida, no verso 15 até o verso 20, ele dá uma das maiores descrições a respeito de quem é Jesus Cristo em toda a Bíblia. Ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Tudo bem? Por que ele está escrevendo isso? Ele está escrevendo isso porque estão falando que Jesus não é Deus, lá com os Colossenses. Então ele rebate no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala rapidamente. Ele não fala rapidamente, ele escreve todo o capítulo 2, mas eu estou falando rapidamente para vocês a respeito do seguinte, de que ele fala sobre a importância de você viver para com Jesus Cristo e não preso ao legalismo da lei. Ele escreve assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então veja, sabe por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês antes de começar a pregar? Porque eu não comecei a pregar ainda. Antes de começar a pregar, para que você entenda que quando tem uma carta pastoral, tem um contexto que está por trás dessa carta. Está escrevendo isso por um motivo. Tá? Não veio assim uma carta do nada, sem eles saberem de onde que veio a informação, e de repente a gente descobre um monte de versículos que a gente começa a usar, que nem o pessoal usa como se fosse um mantra. Está entendendo ou não? Versos sem contexto vira pretexto. Está entendendo ou não? Versículo sem contexto vira pretexto. Por isso você tem que estudar, você tem que saber exatamente do que você está falando, para que você entenda e seja abençoado e edificado. Muito bem. Aí nós vamos para o objetivo desse dia de pregação hoje, que é o capítulo 3. Porque nós estamos falando a respeito de qual assunto aqui hoje? Integridade. Tá certo? Que está relacionado com o quê? Com as nossas atitudes. Integridade, atitudes. Nós vamos estudar hoje sobre as atitudes que estão no capítulo 3. Antes de ir no capítulo 3, o capítulo 4, então, ele vem, termina a sua carta com um verso, vários versos, mas com um verso que eu quero destacar, que é o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos por todas as coisas. Ele fecha, então, a carta aos Colossenses e nós vamos nos focar agora no capítulo 3. Amém? Então, abra aí comigo em Colossenses, capítulo 3,
E falemos, pois, sobre as atitudes em meio a uma sociedade corrupta e cercada de ensinos heréticos. Quando é que ele escreveu isso, gente? Quando é que ele escreveu isso? 60 depois de Cristo, tá bom? Nós estamos que ano? 2016. Qualquer semelhança, mera coincidência. Ou seja, a natureza pecaminosa da queda do ser humano, ela é timeless. Ela não tem tempo. Nós somos caídos. Pela graça e pela obra da cruz do Senhor Jesus, eu e você somos resgatados. Pela fé e pela fé somente, nós somos salvos. Amém? Muito bem. Então vamos agora pregar. Capítulo 3, versículo 1, a respeito das atitudes. Paulo então está escrevendo para essa igreja, e ele fala, então, como eu disse no capítulo 1, a respeito dos irmãos, no capítulo 2 sobre você não seguir simplesmente lei, mas a graça do Senhor Jesus, e aí no capítulo 3 ele vem falar, e se comportem dessa forma, que nós vamos ler. Portanto, toda vez que vocês lerem a Bíblia, gente, preste atenção nesses, isso é pronome? Advérbio, portanto, como é que é? Uma conjunção, muito bem, muito obrigado. Uma conjunção, portanto. Se é portanto, é porque teve algo antes. Então ele explicou capítulo 1 e 2, e aí ele vem e fala, portanto, já que agora você está em Cristo, já que agora que você vive nele, portanto, se comporte assim. E vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, leia comigo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, a natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, isso que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cito, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se as queixas que tiverem uns para com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habitem ricamente entre vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, obedeçam aos seus pais. Perdão, tem que obedecer também para os pais, maridos, tá? Mas, maridos, ame cada um sua mulher e não a trate com amargura, com grosseria. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pois, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém?
Muito bem. Tem algumas atitudes aqui, não tem não? Então nós estamos falando sobre integridade. Integridade, caráter, atitudes. Capítulo 3, livro de Colossenses. Ele descreve a forma de você e eu vivermos em santidade. Ele fala a forma que você e eu temos que viver para agradar a Ele. Ele fala que a forma que eu e você temos que viver para que nós sejamos considerados e achados íntegros. Nós temos 3 tipos de atitude. Primeira atitude é a atitude que você tem para com Deus. Nós servimos a Deus e honramos a Deus. Não há nada que fuja do conhecimento de Deus. Absolutamente nada que fuja do conhecimento de Deus. Como nós lemos aqui, Colossenses 3:23 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É ao Senhor que vocês servem. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E uma passagem que é uma das que eu mais gosto, quando o rei Davi é ungido. 1 Samuel 16:7. O Senhor fala para Samuel: o Senhor contudo disse a Samuel: não consideres a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Ele está falando isso sobre os irmãos de Davi. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Salmo 139, de 1-4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhecias inteiramente, diz o Senhor. Como é a sua atitude para com Deus? Porque não existe absolutamente nada que você consegue enganar Ele. Qual é a tua integridade para com o teu Deus? Veja, você para mim pode fazer cara de domingo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo que você faz, o Senhor sabe o que você pensa, o Senhor sabe o que você está tramando. O Senhor sabe os teus pensamentos com relação à pessoa ao teu lado. O Senhor sabe os pensamentos que você tem com relação a Ele, a relação à igreja. Ele sabe, inclusive, os teus pensamentos a respeito do que você realmente crê. Portanto, você não tem como enganar Deus. Não tem como você querer viver uma vida dúbia para com Deus. O Senhor conhece o teu coração. E o que Ele quer de você com relação à atitude, que é essa primeira que nós estamos falando, para que nós tenhamos uma vida íntegra, é que você seja íntegro para com Ele, para que você tenha com Ele um relacionamento. O que o Senhor quer ter com você é uma relação de vida. Ele não é um Deus que se preocupa apenas com sacrifícios, mas Ele se preocupa com a obediência. Ele está mais preocupado que você obedeça e tenha uma vida com atitudes corretas do que você faça muitos sacrifícios. Ele quer ter uma vida diária com você. Ele quer que em cada momento, em cada situação, em cada dificuldade, em cada sofrimento, em cada desejo que você tem, em cada dificuldade, cada tentação, você possa colocar Ele e falar: Senhor, cuida de mim, me ajuda nessa situação. Quero ter um relacionamento contigo. Esse é o primeiro assunto com relação à atitude. Sua atitude com relação a Deus. O segundo
tipo de atitude que você tem na vida é a atitude que você tem para consigo mesmo. Porque você pode ter, primeiro, Deus. Não é isso? Que você não engana. Aí depois você tem você mesmo. E tem gente que se engana. Tá certo ou não? Você já viu aquelas pessoas que vivem em modo de negação? Sabe, de denial? Não, isso aí eu não tô com problema. Não, eu não tenho um problema. Não, eu não faço isso. Não, eu não estou provocando esse assunto. Não, eu não me comporto dessa forma. Não, eu não faço isso. A pessoa ela se engana, ela mesma. Ela não quer encarar a situação de pecado, de atitude errada, de se consertar. Então eu tenho diversos versículos aqui para a gente conversar a respeito disso. E o primeiro deles está em Colossenses 3:5, que diz: assim façam morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Mas você entende a conjugação verbal? Façam. É uma ordenança. Você deve fazer. Você deve buscar fazer. E aqui no versículo 5 ele diz assim: assim então façam morrer a tua natureza terrena. E quais são essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que a Bíblia chama de idolatria. Então você tem a opção de fazer ou a obrigação de fazer. A Bíblia aqui não fala que você tem a opção. A Bíblia aqui deixa claro que você deve fazer. Faça, pois, morrer esses desejos que estão dentro de você. Se você foi íntegro com o Senhor, você vai entender que Ele já sabe de todas as coisas. Mas se você tiver uma atitude para com você, você vai reconhecer as coisas que você realmente deve fazer. Depois disso ele vai no versículo 8 e diz assim: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Qual é o verbo que ele usa? Abandonem. Abandone está implícito que você fazia, mas você vai deixar de fazer. A primeira atitude é faça, ou seja, não cometa mais esse tipo de coisa. E a outra é, olha, você fazia, deixe de fazer essas coisas. Abandone essas práticas que você fazia. É algo que está nas tuas mãos em praticar, em fazer. Não é algo que você simplesmente olha e fala: eu estou orando para o Senhor não me deixar roubar mais. Entende? Não, você tem que parar de roubar. É uma decisão que você tem que tomar. O Senhor só está te olhando, porque eu falei que a primeira forma de atitude é para com Deus, se você é íntegro ou não, porque Ele sabe o que você está fazendo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que vai na tua vida. Agora vai de você para com você mesmo ter a atitude de falar: eu vou parar de fazer essas coisas. Eu não vou perseguir seguindo em frente com esse tipo de coisa. Tá certo? Assim, você dá o passo para ter uma vida íntegra. Aí você vai para o versículo 12. E ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, você e eu, povo escolhido de Deus, santo e amado, somos santificados pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz, não é isso? E amado pelo Senhor Jesus, que não poupou seu único filho para morrer por você e por mim. Portanto, sendo dessa forma, como um povo escolhido, revistam-se. Sabe o que é revestir? É colocar por cima, está entendendo? Então, por exemplo, se eu tirar aqui o blazer, eu colocar por cima, eu estou me revestindo com o meu blazer. Então a Bíblia está te ensinando aqui a falar o seguinte: portanto, que você é crente, você é do Senhor, tem uma atitude para com você mesmo, de se revestir de quê? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Presta atenção. Quem é que acha que brota sozinho isso?
Alguém acha que brota sozinho? Sabe quando a gente fala aquela pessoa, mas aquele irmão é tão bom, não é? Aquela pessoa é tão paciente. Tem temperamentos e temperamentos, personalidades e personalidades. Mas todo mundo tem um turning point, não tem não? Não tem? Todo mundo tem o botão que aperta e o cara explode, o botão que o cara aperta e ele perde a paciência, o botão que chega uma hora que o cara não aguenta mais e ele tem um comportamento que não deveria ser adequado. Portanto, não é algo que simplesmente brota dentro de você, mas é algo que você tem que se revestir. Eu tenho que decidir olhar e falar o seguinte: eu vou ser bonzinho. Eu vou sim ter compaixão do cara que está aqui deitado no chão, precisando de algo. Porque se for simplesmente brotar dentro de mim um amor sobrenatural, só Jesus, gente, para fazer isso. É ou não é? Mas você tem que ter uma atitude para com você mesmo de olhar e falar: não, eu vou me revestir sim de compaixão, eu vou ajudar meu próximo, eu vou ser bom com a minha esposa, eu vou ser bom com os meus filhos, eu vou ter uma atitude de paciência e assim por diante. É uma atitude consciente que você deve tomar. Portanto, quando você não tem esse tipo de atitude, saiba que não adianta você se enganar. Pior cego é aquele que não quer ver. Tá certo? Tem duas pessoas que sabem mais os meus defeitos do que eu. A primeira pessoa é Deus, obviamente, que nós já vemos na Escritura. A segunda é minha esposa, que está sentada ali. É ela que vive comigo todos os dias. Ela sabe os meus erros e as minhas virtudes. Mas eu sei do que eu faço de errado, tá? Como você também sabe. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando assim: se Deus chegasse aqui para mim, para você agora, e fizesse assim, ó, passar um telão agora aqui, Sandro, todos os teus defeitos, eu ia falar: Senhor, tem misericórdia de mim? Não faz isso, a congregação vai sair correndo, vai falar que, meu Deus do céu, como é que pode? Mas não é só eu, tá? Vocês todos têm defeitos. O Senhor vê aí dentro do teu coração e você sabe aquilo que você deve mudar. Porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você te incomoda. E ele fala: olha, não faz isso não, cara. Você não pode fazer isso. Muda esse negócio. Tá certo? E aí então, pior cego é o que não quer enxergar. A gente tem uma passagem bíblica a respeito disso. E está lá no capítulo 9 de João, onde Jesus, lembra disso? Ele pega, cospe na terra, faz um lodo e coloca no olho do cego, cego de nascença. Lembra disso? Essa passagem? Muito bem. Quando Jesus cura, o cego fica completamente feliz e ele é interrogado pelos fariseus. E os fariseus ficam malucos com Jesus e falam: como é que você me cura no sábado? E fala: olha, você não pode estar assim. Ele fala: olha, quem é? Você está falando que ele é o Filho de Deus para o cego? Ele fala: olha, quem ele é eu não sei, só sei que eu não enxergava e agora eu vejo. Vai lá ler no capítulo 9. E aí Jesus fala para ele: olha, vai lá e se lava, antes de ele ser interrogado pelos fariseus, vai lá e se lava no poço de Siloé. Muito bem, fica um debate muito grande a respeito disso. Eu não quero ficar lendo aqui para vocês o capítulo 9 de João, porque não é o objetivo, mas é só para a gente ilustrar. Mas ele chega e fala o seguinte: o contexto, Jesus fala o seguinte: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ele está falando isso para os fariseus. Os fariseus estão loucos da vida com Jesus, que curou o cego. E ele chega para eles e fala: mas não é possível, eu estou vendo o cara cego, vendo. Fica aquela confusão generalizada, e Jesus olha e fala para eles no final: é o seguinte, vocês não eram culpados até a hora que vocês descobriram. Agora que vocês descobriram que eu sou Deus, porque vocês não creem, aí vocês são culpados. Em outras palavras, para nós é o seguinte: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. É isso que a Bíblia diz. Aquilo que você sabe que deve fazer e não faz, você está pecando. Aquilo que você sabe que você tem que mudar e não muda, é pecado. Só que eu não falei da primeira integridade que você tem que ter com Deus? Sua atitude para com Ele? Como é que é essa situação? Porque Ele sabe todas as coisas. Então você está enganando quem? Você não está enganando a Deus. Você pode estar tentando enganar você, mas a Deus você não está. Obviamente que esse contexto do cego, como eu ia falar,
é sobre os fariseus, sobre crer, e não sobre o pecado em si que ele estava dizendo. Mas nós já cremos hoje em dia. Você e eu já temos o Senhor Jesus. Você já crê no Senhor. Você já é nova criatura em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se liberte e deixe ser aquilo que Deus quer que você seja. Faça aquilo que o agrada. Não existe autoridade maior nas nossas vidas do que a palavra de Deus. É nessa palavra aqui que você encontra exatamente a forma que você deve viver. Se você cumprir o que aqui está escrito, você será íntegro. E se você for íntegro, lembra que nós lemos no início? Você será seguro, você terá paz, terá tranquilidade. Mas pode ser que você e eu não estejamos assim. Pode ser que você tenha coisas para se acertar com você mesmo. Pecados que você sabe que você está cultivando há algum tempo, mas você precisa se ver livre dele. Você não só está traindo a sua confiança para com o Senhor, mas como você também está traindo você mesmo. E aí a Bíblia diz lá em 1 João 2,1 assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, porém, se alguém pecar, que é o seu caso e o meu, se nós pecarmos, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Portanto, eu não quero simplesmente aqui te confrontar com uma situação das tuas atitudes para com você mesmo, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, mas eu quero também te encorajar que o Senhor te ama, Ele te perdoa, Ele morreu na cruz pelos teus pecados, e basta com que você tenha inteireza de coração para com Ele, seja íntegro, confesse os teus pecados e se acerte. Ele é fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado que você possa ter cometido. Amém? Deixe, portanto, intencionalmente a tua maneira antiga de viver. Mude a sua atitude. Mude a sua atitude e molde-a de acordo com o que a palavra de Deus diz. Está na mão de cada um de nós. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: cara, eu sou assim e eu não vou mudar. O cara é crente. E aí, eu falo assim: se você é crente, você sempre vai mudar. Se você é crente, você deve sempre ter que mudar. Porque a Bíblia diz que você está sendo transformado de glória em glória. Você está tentando cada vez mais estar perto e próximo e com o rosto e com as pegadas de Jesus Cristo. A sua vida tem que ser algo que as pessoas olham e falam: ali vai uma pessoa íntegra, que anda de acordo com o que o Senhor fala. Mas eu não sou perfeito, e vocês também não são perfeitos, mas nós temos que buscar o máximo possível estar de acordo com o que o Senhor quer. Foi por isso que o Espírito Santo veio, para que ensinasse eu e você todas as coisas. Foi isso que Jesus disse: é importante que eu vá, para que venha o Consolador, que ensinará todas as coisas a vocês. E a última é a mais difícil das atitudes. Porque para com Deus, apesar de você não conseguir enganar Ele, você consegue ter uma aparência boa aqui para mim no culto. Para com você mesmo, você pode viver uma vida de auto-engano, se esquivando de todas as coisas, e não tem problema nenhum. Você vai só simplesmente colher aquilo que você está plantando. Mas esse último tipo de atitude, para que você seja uma pessoa íntegra, essa não tem como esconder. Que é a sua atitude para com os outros. Aí, pega. Aí é o mais difícil de você se controlar. Aí a tua natureza humana, meu amigo, grita. Certo? Vamos estudar a respeito disso rapidamente. Capítulo 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. E aí ele vai aqui no versículo 18 e fala um por um, que eu fui lendo para vocês. Mulheres, como você tem que se comportar? Você tem que se sujeitar ao seu marido como convém no Senhor. Mas logo em seguida ele vem e fala do marido. Marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não seja grosso com a sua mulher. Coisa que nós homens muitas vezes conseguimos ser. Eu não me excluo disso, infelizmente. Mas a mulher, ela consegue se sujeitar mais se você for amoroso com ela, está entendendo ou não? E ela também vai se sujeitar a você, mas você tem que tratar ela direito. É isso que a Bíblia nos diz. E aí ele fala também aqui a respeito dos filhos. Obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então você obedece ao seu pai, porque você quer agradar quem? O Senhor. E aí ele fala também para nós pais. Aí pega também. Porque é o seguinte: pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Na verdade, são os filhos que nos irritam, na verdade, não? Não? Alguém tem teenager aqui? Mas é o seguinte, sabe por que ele está falando que é para os jovens não nos irritar? A Bíblia está dizendo isso? Não, ele está dizendo que é para os pais não irritarem os filhos. Sabe o que significa? Significa o seguinte, que tem um limite, gente. Tem um limite que diz assim: até aqui é o santo, até aqui é o justo de eu cobrar deles. Até aqui é o que a palavra de Deus diz que eu devo cobrar. Até aqui eu vou ser accountable pelos filhos. A partir daqui é o que o Sandro quer deles. E aí eu irrito eles. Está entendendo ou não? Tem um limite onde você sabe que até aqui é o adequado você cobrar do seu filho, você encorajar o seu filho, mas quando passa disso, você irrita os teus filhos. Às vezes eu me pego em situações que eu falo para minha... Não sei se acontece com vocês, tá? Que a gente fala para as crianças assim: ok, faz isso aí, ou não faz isso aqui, simplesmente porque eu quero o meu próprio bem. Está entendendo? Mas aquilo ali é lícito e justo da criança ter, ou o jovem ter, e aquela experiência que ele deve seguir em frente, e ele tem que aprender com aquilo, e nós somos pessoas que vamos ser responsáveis e dar conta dos filhos que Deus nos deu. Tudo bem? Então não esqueça de não irritar seu filho, mas ele tem que te obedecer também. A Bíblia diz várias coisas a respeito desse assunto, eu não vou ficar aqui nessa temática de filho e pai. Mas a Bíblia diz que você tem que disciplinar assim seu filho. A Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe, assim como eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Mas a Bíblia diz também que você deve não irritar os seus filhos. O último ponto que ele diz aqui é a respeito dos escravos. E eu não vou deixar como escravos, mas eu vou colocar como trabalhadores, porque hoje em dia nós não temos mais escravos. Ele diz assim: obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E aí eu quero ler para vocês, para a gente terminar, 3 versículos. Você trabalha, meu amigo, não é para o seu patrão, você trabalha para o Senhor. Você tem funcionários, não é que você tem escravos. Você tem pessoas que trabalham, você deve tratá-los com dignidade. Você deve tratá-los com a retidão e a forma correta que alguém que está no Senhor deve tratar alguém que trabalha para você. Então eu vou ler esses 3 versículos. Espera só um minutinho, Hamilton. Só vou ler esses 3 versículos e a gente começa aí. 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados a responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, observando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. O outro versículo que eu quero falar é um versículo que eu quero que você anote na sua Bíblia, que está em 2 Coríntios 8, 21. 2 Coríntios. Paulo escreve assim: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto.
não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E o último versículo desse ponto para a gente concluir. Tito 2, de 7 a 8 diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Fica claro que o que você faz, a forma que você interage com as pessoas, tem repercussões aos olhos de Deus e dos homens. E ele termina então no versículo 25 dizendo o seguinte: quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E para isso não há exceção para ninguém. A Bíblia nos encoraja, portanto, a sermos íntegros não somente para com Deus, não somente para com você mesmo, mas para com os outros. Essa última é muito difícil você enganar. Amém. Eu quero concluir dizendo da seguinte forma, pode tocar, Milton. Eu quero concluir essa palavra de hoje sobre integridade da seguinte forma. Integridade, como eu disse desde o início, está ligado com o teu caráter, que está ligado com as tuas atitudes, e nós estudamos aqui 3 tipos de atitudes, que é com relação a Deus, com relação a você mesmo e com relação aos outros. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou pelo menos de uma dessas atitudes com você. Você precisa se acertar em alguma delas, seja no teu relacionamento para com o Senhor, seja com os teus pecados escondidos aí dentro, ou seja, para com a pessoa que está do teu lado, as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive. Alguma dessas você tem que se acertar, e você tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você saiba que o desejo do Senhor é de se relacionar com você de uma maneira como um pai que se relaciona com um filho que quer o bem. Ele quer te abençoar, ele tem planos de paz, tem planos de bênção para te dar um futuro, uma esperança, mas ele quer que você se relacione com ele. O Senhor diz na sua palavra que você e eu temos que ser santos porque ele é santo. Ele escreve, Paulo, aos Filipenses, dizendo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, se acerte com o Senhor nessa noite, confesse os teus pecados, viva de maneira íntegra. E por último, nessas diversas áreas que nós temos e tratamos aqui, o desejo do Senhor é te abençoar, para que você seja uma bênção para a pessoa do teu lado. Você não é uma bênção por você ser uma bênção simplesmente, mas o Senhor quer te abençoar para que você seja uma bênção para os outros. Que, portanto, nesse ano de 2017, nesse último culto que nós fazemos aqui no Ministério Brasileiro, antes do dia 31, que teremos essa virada, o meu desejo do coração é que você viva um ano de 2017 íntegro aos olhos do Senhor e aos olhos dos homens. Que você tome a decisão importante de se acertar em todas essas áreas. E você traça os teus planos, porque com certeza o Senhor há de te abençoar. Que nesse Natal você celebre verdadeiramente Emanuel, Deus conosco. Porque você e eu não estamos mais sozinhos, mas nós temos Deus que está no meio de nós. Baixe sua cabeça, fique de pé, vamos orar. Depois vamos adorar o Senhor. Estamos dispensados. Se o Senhor falou com você nessa noite alguma coisa que você deve acertar, esse é o momento. Seja com Ele, seja nos teus erros, seja com um terceiro, um irmão, uma pessoa que você precisa ir conversar. Tome a decisão de viver uma vida com integridade. Deus bendito, obrigado por essa palavra que venha nos encorajar a viver de acordo com o que importa para o Senhor, que nós sejamos íntegros, a começar de mim, Senhor.
Senhor, incomoda os nossos corações, nos encoraja a termos uma vida de acordo com a Tua Palavra. Que esse ano de 2017 nós busquemos estar de acordo com o que o Senhor diz. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. Cada pessoa que veio aqui nos visitar, veio aqui te adorar. Fala, Espírito Santo de Deus, e incomoda, encoraja, enche de paz, de alegria, de vontade de estar de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o seu coração, Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque tudo dentro do meu que coração, há dentro do meu coração necessita mais de Ti. necessita mais de Vamos do começo. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Diga, necessita mais de Ti. necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Vai em paz, vai transformado, vai renovado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos.